Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, dia 31 de maio, encerramento do mês, a gente vai fazer aí um review com alguns indicadores dos principais índices pelo mundo e para os ativos pertencentes ao Ibovespa. Bom, o Ibovespa fechou com uma queda acumulada de 10,09, no ano ainda acumula uma alta de 11,81, o dólar comercial fechou valorizado em 3,64%, no ano ainda acumula uma desvalorização de 10,41. E o interessante, pessoal, que o Ibovespa, em relação a todas as outras bolsas que a gente acompanha, das principais bolsas pelo mundo, foi a bolsa que teve a pior performance mensal para o período. Bom, em contrapartida, é a bolsa que mais se valorizou no ano de 2016, 11,81. Então, é aquela história do copo meio cheio e meio vazio, né? A gente teve aí um mês de forte queda para o Ibovespa, mas em contrapartida a gente teve aí uma valorização em base do ano de 2016 com o índice de maior rentabilidade pelas principais bolsas pelo mundo. Somente 3 índices estão nessa condição, que é a bolsa nossa, o Ibovespa, Dow Jones e SP500. As bolsas da Europa em queda, com a bolsa de Xangai com a maior desvalorização entre as bolsas que a gente acompanha, um pouco mais de 18%. Bom, para os ativos do Ibovespa, a gente teve aqui as ações da JBS liderando as valorizações do mês, 15,87%. E um fluxo comprador por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha de mais de 130 milhões de reais. Na ponta de venda, a gente teve aqui CSN, Siderúrgica Nacional, com 50% de desvalorização e ambiente vendedor por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, de um fluxo de pouco mais de 22 milhões de reais em vendas. Bom, claro que a gente sabe que as corretoras estrangeiras que a gente acompanha fazem pressão de preços. Inclusive, as ações de Vale, Banco do Brasil, Petrobras, no caso aqui, as ações também do Itaú, Itaúsa, né, que a gente tem aqui, no caso aqui Itaú também, que teve uma movimentação de queda para o mês de maio, eles atuaram fortemente na ponta vendedora, certo? Então, na ponta compradora, a gente teve aqui as ações do setor exportador, né, porque a gente teve uma valorização do dólar de pouco mais de 3%, então aqui, Suzano e Fibria se beneficiaram, porque meses atrás a gente estava percebendo que Suzano e Fibria estava sempre aqui na ponta de baixo dos ativos mais desvalorizados para o mês. Nesse mês de agora, a gente teve aí, em contramão do mercado, a valorização dos dois ativos aí por parte do nosso índice. Bom, vamos falar agora do pregão de hoje. A gente teve aqui, pessoal, uma queda de 1%, fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, vendedor no mercado à vista em praticamente 300 milhões de reais. No mercado futuro atuaram na ponta compradora no dólar, inclusive a gente já está considerando aqui o contrato novo e também para o Ibovespa futuro. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado? Olha, dólar comercial mais um dia de alta. Isso não é surpresa para a gente. A gente está acompanhando aí que o fluxo estrangeiro está bem comprador na moeda americana e esse contrato do dólar futuro já é do contrato novo. Eles tiveram uma valorização hoje de 39 pontos em relação ao fechamento de ontem, ok? Então quer dizer, mais um dia de valorização para o dólar e ambiente comprador, como a gente já tem observado aí, para o contrato que se encerrou, que foi o M de Maria, e hoje para os contratos que já ganharam liquidez a partir da segunda hora do pregão, que é o contrato N de navio para o dólar. Aproveitando o ensejo, vamos dar uma olhada aqui como é que se encerrou os contratos para o dólar na série M. Bom, eles encerraram com uma posição compradora em pouco mais de 370 milhões de reais e o preço médio de 3.549. E olha que o contrato M fechou hoje em 3.595, né? Eles tiveram aí 46 pontos de projeção de lucro para 371 milhões de reais. Se a gente pegar e aqui calcular, vamos fazer isso rapidamente para a gente não perder tempo. Vamos fazer aqui, 371, 531, 809 dividido pelo preço médio, que foi 3.549. Então eles compraram
104.686 contratos, certo? Então, ó, 104.686 contratos, mais a valorização que eles tiveram do preço médio de 3.549 até 3.595, eles tiveram 46 pontos de variação. Então, quer dizer, vezes 46, vezes o fator do dólar, que é 50 para o contrato cheio. Então, eles tiveram aí, com o encerramento desse contrato, 240 milhões de reais de projeção de lucro no dólar futuro para esse contrato da série M que a gente encerrou hoje. Então, quer dizer, 240 milhões de reais não é nada mal para o fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Bom, falando já no contrato N de navio, a gente teve ontem já um pequeno volume em relação a esse contrato. A gente chegou a pegar aqui um pouco mais de 1 milhão de reais na ponta vendedora. A gente teve inclusive aqui uma correção nos preços e hoje eles atuaram mais intensamente já no contrato novo e eles terminaram o dia com um pouco mais de 7 milhões de reais, como a gente viu aqui, e eles já estão acumulados no contrato novo em 5 milhões e 300 mil em relação ao contrato N, ok? Em relação ao Ibovespa Futuro, eles estão com preço médio em 52.870. Vamos fazer novamente aqui, 1.237.82561 dividido pelo preço médio de 52.870 vai dar 23.279, certo? Isso daí vezes 4.260, né? Que foi o loss que eles estão tendo nesse contrato, dá praticamente aí 100 milhões de reais de prejuízo no Ibovespa Futuro, certo? Então eles tiveram um ganho para o dólar futuro da série M e tiveram aí o prejuízo para o contrato futuro, que está girando aí cerca de 100 milhões de reais para o Ibovespa Futuro. Lembrando que o Ibovespa Futuro se encerra no próximo dia 15 do mês de junho do próximo mês. Bom, vamos dar uma olhada então no fluxo diário dos contratos. Uma passada rápida aqui em relação ao contrato do dólar que se encerrou hoje, que aqui ó, WDO-M de Maria 16, a gente percebe que só as 2 primeiras horas tiveram liquidez. É o que a gente já tinha comentado aí nos nossos boletins aí anteriores, que no dia do vencimento do contrato eles têm liquidez somente nas 2 primeiras horas do pregão, que foi o que aconteceu. Eles conseguiram comprar um pouco mais de 3 milhões, ficaram assim até o final do pregão de hoje, conseguiram até oferir lucro com esse contrato em relação ao preço médio, que eles ficaram em 3.581 e se encerrou o contrato com 3.595, né? Então, além do lucro geral que a gente teve a projeção, eles tiveram também lucro no dia de hoje. Passando aqui para os contratos negociados da série nova, os contratos N de navio, né? A gente percebe que a evolução dos preços foi ascendente em todo o pregão até o fechamento de hoje, né? Em 3.650,5, e eles tiveram um fluxo também ascendente praticamente o dia todo. Quando eles fizeram um fundo aqui às 16 horas, 4 horas da tarde, retomaram a movimentação de compra, só eles não tiveram a evolução ascendente. Por quê? Porque na última hora do pregão eles venderam aí um pouco mais de 4 milhões de reais, enquanto o índice se valorizou aqui 5 pontos. Então, mesmo assim, eles conseguiram ter um preço médio de 3.634 para 3.650,5, quer dizer, 16 pontos e meio de projeção de lucro hoje para o contrato novo já, o dólar N, que deu um pouco mais de 1.600.000 reais. No Ibovespa Futuro, pessoal, eles começaram o dia vendedor, a gente teve inclusive aqui uma correção em relação aos preços, eles inverteram a mão na hora seguinte, ficaram com o ambiente comprador e crescente até as 2 horas da tarde, inclusive 2 horas da tarde a gente estava com uma cotação de 49.115 contra um fechamento no pregão de ontem de 49.150, quer dizer, praticamente no mesmo nível, né? 35 pontos menor em relação ao fechamento de ontem, só que aí eles começaram o movimento vendedor e às 3 da tarde, quando deu uma notícia em relação ao mercado financeiro sobre o Banco Bradesco, envolvimento com as operações da Lava Jato, eles simplesmente venderam a rodo. Eles saíram de 82 milhões e aqui a gente tem um fechamento em base horária. Às 4 da tarde estavam com 8 milhões, mas chegaram a ficar com 5 milhões negativos, inclusive na primeira meia hora da notícia. Então, quer dizer, às 3h30 eles passaram de 82 positivo para 5 negativo, ou seja, quase 90 milhões de reais de vendas no Ibovespa Futuro nesse horário dessa notícia em relação ao Banco Bradesco,
para as operações da Lava Jato. Bom, nas 2 últimas horas do pregão, eles tiveram aí movimentação ascendente, né, reduziram aí novamente esse volume de vendas, né, e a gente teve aí praticamente o mesmo nível de preços, né, 48.625 para 48.610 em base horária, né, então a gente ficou aí praticamente de lado as 2 últimas horas do dia. Essa movimentação por parte deles, eles ficaram com preço médio de 48.944 contra 48.610, isso deu 330 pontos de loss, o que deu praticamente aí 170 mil reais de prejuízo para o Ibovespa Futuro. O que a gente achou interessante foi esse movimento aqui, bem forte, para o Ibovespa Futuro. E se a gente passar aqui novamente para as nossas ações, a gente vai perceber que eles terminaram o pregão de hoje com 313 milhões de reais em vendas no mercado à vista. Inclusive, esse montante aqui, na hora da notícia, estava em cerca de 40 milhões de reais vendedor. A gente já observou pelo post que a gente colocou ontem na nossa página, mesmo no feriado, a gente teve um movimento vendedor por parte deles no Ibovespa, cerca de 40 milhões de reais, e hoje novamente o movimento estava vendedor nesse mesmo patamar, entre 40 e 50 milhões de reais. Na hora da notícia, pessoal, eles pularam para 140 milhões de reais, 100 milhões no mercado à vista, certo? Se a gente contar de 90 milhões no mercado futuro, né? Então quer dizer, contando com a vista e com o futuro, deu quase 200 milhões de reais na hora da notícia em relação a essa movimentação um dos nossos principais bancos, né, que atuam no nosso mercado, que foi o Banco Bradesco. Isso se refletiu, inclusive, até o final do pregão. No leilão de fechamento, eles praticamente dobraram o volume vendedor. Estavam com cerca de 150, 160, eles pularam aí para 310, certo? Como carro-chefe de venda por parte deles hoje, exatamente as ações do Banco Bradesco, 110 milhões de reais. Itaú também sofreu, né, por consequência, porque é um setor bancário, 68 milhões. Petrobras também já vinham na toada de venda, eles intensificaram um pouco as ações de vendas no ativo, né? Também pegaram Ambev, Ultrapar. Se a gente observar aqui, ó, 408 milhões de reais em vendas dos 10 ativos que eles atuaram na ponta vendedora. Uma variação média negativa de 1,46 para essa bagatela, certo? E mesmo assim, nesse ambiente vendedor que a gente observou no nosso mercado hoje, eles compraram alguns ativos, principalmente os ativos de Vale, né? No caso aqui, tanto a ação preferencial quanto a ação ordinária, né? E eles conseguiram aí atuar na ponta compradora nas ações de Vale, em contrapartida nas ações de Petrobras eles estavam atuando na ponta vendedora. Se a gente observar, as ações da Vale ficaram boa parte do pregão em ambiente positivo. Inclusive por parte deles isso não mudou até o final do pregão, só que como não só as corretoras estrangeiras atuam no nosso mercado, o mercado como um todo, eles fizeram pressão de venda no ativo e a gente teve aí pouco mais de 0,4%, né, quase 0,5% para a ação ordinária e quase 1% para a ação preferencial de queda para as ações da Vale. Na ponta de compra, as ações da Croton, né, depois seguida pelas ações da Rumo. A Rumo é a antiga ALL, né, então, quer dizer, entraram um forte movimento comprador, principalmente para esses ativos que não tem tanta liquidez como a gente observa, como Petrobras, Vale, os bancos, Itaú, Bradesco, né? Então esses ativos aí de menor porte, com volume considerável hoje no pregão e 6% de variação. Olha a expertise deles, pessoal. Os ativos que eles atuaram na ponta compradora, mesmo nesse mar de lama, no caso dessas investigações e essas notícias que soltaram no nosso mercado, eles conseguiram ter uma valorização média dos ativos que eles atuaram na ponta compradora de 0,18. Então chegaram a ter um pouco mais de 300 mil reais de lucro para esses 182 que eles atuaram na ponta compradora. Se a gente somar com as ações que eles venderam, dá um pouco mais de 6 milhões e 200 de projeção de lucro por parte deles hoje no mercado à vista. Somando com o mercado futuro, a gente tem aqui praticamente mais 1,5 milhão, então quer dizer, quase 7 milhões e 700 de projeção de lucro por parte das corretoras estrangeiras na nossa bolsa no pregão de hoje. É isso que a gente consegue destacar a expertise do movimento desse tipo de investidor que atua no nosso mercado. Vamos falar agora das opções? No caso de Petrobras, a gente já percebeu, né? Venderam no mercado à vista, então no mercado de opções também seguiram nessa mesma toada. Volume vendedor bem mais expressivo para caos e comprador para puts também, que é a projeção de queda para ativos, se bem que puts aqui ficaram praticamente no 0 a 0, né? No caso de Vale, eles compraram no mercado à vista e também compraram no mercado de opções.
Porque quem vende put é o que? Projeção de alta, né? Assim que a gente somar aqui com essas calls no caso de Vale. Então se a gente pegar aqui dá mais ou menos 670, né, mil reais de projeção de alta nas opções de Vale e 640 de projeção de queda nas opções de Petrobras. Com relação a lucro e prejuízo, ficaram praticamente no 0 a 0, né? Ganharam aí quase 20 mil nas opções de Vale e perderam aí um pouco mais de 8 mil nas opções de Petrobras. Vamos falar aqui rapidamente aqui do nosso quadro. Bom, nas opções de Petrobras que eles atuaram na ponta compradora, perderam 8% de valorização média. Nas opções que eles atuaram na ponta vendedora, ganharam 4,77%. Como a ponta vendedora foi maior, então eles conseguiram aí, mesmo com o volume de desvalorização menor, eles conseguiram praticamente empatar o valor que eles tinham perdido nas opções que eles estavam na ponta compradora. No caso de Vale, eles perderam também as ações que eles atuaram na ponta compradora, 6,45, mas eles ganharam nas opções que eles atuaram na ponta vendedora. Como o volume na ponta vendedora foi maior, então eles tiveram, mesmo com a variação menor do que eles perderam na ponta compradora, eles conseguiram aí oferir um lucro maior para poder matar esse prejuízo que eles tiveram nas opções que eles compraram. Ok, pessoal? Foi um pouco mais extenso o nosso review de hoje, mesmo porque a gente já fez esse balanço das principais bolsas pelo mundo, os nossos ativos, as pressões que realmente as corretoras estrangeiras fazem em relação aos nossos ativos, e fico aí o convite para que o pessoal que gosta do nosso canal e que tem amigos que fazem parte do mercado financeiro, convide aos amigos a assistirem aos nossos vídeos, assinar o nosso canal e ficar por dentro aí de toda a movimentação do fluxo estrangeiro na nossa bolsa. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.